Estamos aqui mais uma vez para trazer uma palavra de Deus ao teu coração. Mateus capítulo 7, vamos começar a partir do versículo 13. Mateus 7, versículo 13. Aqui fala algo muito importante, né, irmãos, para todos nós. É um ensinamento de Jesus para a gente compreender o nosso caminho, podemos dizer assim, né? Aqui no capítulo 7, versículo 13, diz assim: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela, por essa porta larga, né? Aí diz assim: porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. Então vamos analisar aqui, né, meus irmãos? Está falando aqui que o caminho, a porta é estreita, o caminho é apertado, e ao contrário, né, do caminho espaçoso é o caminho da perdição. O caminho largo é o caminho da perdição. Então vamos analisar esta palavra, irmãos. Entre outras palavras, né, entre outras maneiras de analisar isso aqui, nós vemos, por exemplo, muitas pessoas considerando o caminho da facilidade um caminho de Deus, né? Por exemplo, né, claro que todos nós queremos uma igreja cheia, né? Todo mundo quer a igreja do Senhor Jesus com muitas pessoas, lotada e assim por diante. Só que muitas pessoas confundem a quantidade de pessoas com o caminho certo, com este caminho ser o certo. Por quê? Porque muitas vezes se olha para o status da igreja, para a riqueza da igreja, para a quantidade de pessoas que há na igreja, e a pessoa então olha para isso e diz: ah, aqui Deus está. Só que Jesus está dizendo que o caminho, ele é apertado, ele é estreito, e diz aqui: poucos há que encontrem. Então não é um caminho que todo mundo, que multidões vão encontrar. Ele diz aqui, ó, porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que o encontrem, né? E no versículo anterior diz: muitos são que entram por ela, pela porta da perdição. Então, ou seja, o caminho da renúncia, do sacrifício, da entrega para Deus, o caminho de abandonar pecados, o caminho de buscar ser fiel a Deus, este caminho, poucos entram por ele, poucos entendem este caminho, e muitas pessoas seguem o caminho da facilidade. Ela busca o caminho aonde alguém vai orar por ela, aonde alguém vai resolver os seus problemas, aonde alguém, se bobear, vai até dar rancho para ela, né? Sustentar ela. As pessoas buscam a facilidade, aonde alguém ou uma instituição vai apresentar um caminho de facilidade. E aqui Jesus diz: o caminho da facilidade, muita gente entra por ele, muitos vão entrar por este caminho. Então tem multidão neste caminho. Agora, o caminho da porta estreita, do caminho apertado, este poucos vão entrar por ele. Então nem todo mundo está disposto a renunciar à sua carne, a crucificar a sua carne, a dizer não para o pecado, não para o mundo, e seguir a vontade de Deus. O que eu quero mostrar nisso para você, meus irmãos? Para que você não venha olhar, né? Que você não venha olhar com os olhos naturais para as coisas, que você venha olhar com os olhos espirituais, porque movimento
luxo não significa que Deus está ali presente. E Jesus, lembra que ele está falando aqui do caminho apertado, difícil, renúncia, entrega, e não o caminho da facilidade, do oba-oba, que pode tudo, da amizade, né? Muitas vezes aí tem pessoas que seguem o caminho do pode tudo. Eu posso ir na igreja, ser gospel, ser evangélico, mas fazer tudo que é coisa errada, que não tem problema, Deus me ama e vambora. O caminho da facilidade. Muitas vezes se vai falar de uma palavra mais forte na Bíblia, né? A pessoa já, não gostei da igreja, não gostei da mensagem, porque ela quer o caminho da facilidade. E Jesus, ele segue falando sobre isso, para a gente cuidar, né? Esse caminho da facilidade, que é um caminho ilusório, um caminho de engano, e muitos seguem este caminho achando que estão bem com Deus, né? E aqui no versículo 15, Jesus, ele fala, lembrando aos irmãos, que os títulos na Bíblia foi colocado depois, versículos, capítulos, para facilitar a nossa leitura. Então aqui é o mesmo assunto que a gente está lendo. Jesus diz: o caminho apertado leva à vida, caminho largo, que pode tudo, espaçoso, que esse caminho é o da perdição, e muitos vão entrar por ele. Poucos vão entrar no caminho apertado, da dificuldade, mas muitos vão no caminho fácil, no caminho largo. Aí o que ele continua falando? Olha o que diz no versículo 15. Diz assim: acautelai-vos, cuidado, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós, vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Então preste bem atenção. Por fora é uma ovelha, mas por dentro é um lobo devorador. Ou seja, ele não olha, o falso profeta, ele não olha para você como uma alma para você ser salvo. Ele olha você como comida, né? Ai, pastor Leonardo, que negócio é esse? Tem pessoas que ela olha, né, como comida, ou seja, ela olha para aquela pessoa como um recurso que ela vai extrair. Preste atenção, o lobo, ele está vestido de ovelha exteriormente, mas ele olha para o rebanho, para as ovelhas, com intenção de comer a ovelha, né? De tragar. Pense no animal, né, irmãos? Não vai levar para o lado que não tem nada a ver com quem a gente está falando. Um lobo, ele entra no meio do rebanho para se alimentar da ovelha. Ele vai caçar, ele vai matar a ovelha e se alimentar dela. Então, a ovelha é um alimento, a ovelha é um recurso para sustentar o lobo. Você está compreendendo? Então, tem muitas pessoas que ela tem aquele ar de bondade, aquela veste de ovelha, né? Aquele palavreado manso, né? Aquele palavreado, né? Para atrair a ovelha, para prender a ovelha. Só que a intenção dele é usar a ovelha para o seu benefício. E aí a gente vê muitas pessoas aí aceitando tudo que é coisa errada dentro da igreja, não pregando a palavra, o caminho estreito, porque é um caminho que poucos querem, né? Então a pessoa vai e prega o caminho largo para atrair. A intenção do lobo é trazer mais ovelha, porque a intenção dela do lobo é extrair os recursos da ovelha e não levá-las à eternidade, levá-las pelo caminho estreito para alcançar a vida eterna. Então o Senhor Jesus fala: o caminho é estreito, largo é a perdição, estreito é a vida eterna. Largo muitos entram, estreito poucos vão entrar. Então o falso profeta, ele não quer poucas pessoas, ele não quer poucos
seguindo esse caminho estreito, ele quer muitas pessoas, porque quanto mais pessoas, mais recurso ele vai ter, porque ele é um lobo, ele olha para a ovelha com a intenção de extrair algo da ovelha, né? Hoje em dia você vê aí lobos querendo extrair recursos, falando mais do que o culto todo, né? Em vez de falar da palavra, do Espírito Santo, da comunhão com Deus, fica lá falando mais de dinheiro, mais querendo tirar dinheiro das pessoas. Claro que está na Bíblia oferta e dízimo, nós não somos contra porque é bíblico, mas não pode ser algo forçado, né? Não pode ser uma extorsão, não pode ser a nível de ameaças, como você vê hoje, de certa forma até relacionado à política, né? Você vê pessoas aí querendo ovelhas para ter voto, muitas das vezes. Você vê então muitos lobos que estão vestidos de ovelha, né? Para quê? Para sugar a ovelha de alguma forma. Então não é eu que estou falando isso, é Jesus, meus irmãos, é a palavra de Deus. Os lobos que estão por fora como ovelha, e eles olham o rebanho como um alimento, eles extraem os recursos para eles mesmos. Ele não olha uma ovelha dizendo: eu vou levar ela para o céu, eu vou levar ela para a eternidade, eu vou pregar, doa a quem doer, eu vou pregar o caminho estreito, eu vou levar essa ovelha à salvação. Não, porque daí diminui o número de ovelhas, diminui os recursos. Então a pessoa, o falso profeta, ele age dessa forma, e a intenção dele não é salvar a alma da pessoa, e sim levá-la extrair dela os recursos, e não levá-la para a eternidade. Então lembra que não é o pastor Leonardo falando, é Jesus. Diz aí, acautelai-vos, que é cuidado, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos de ovelha. Então, a aparência do falso profeta é ovelha, parece uma ovelha, bondade, amor, né, carinho, aquela coisa, né, aquele ar de bondade, mas diz assim, mas interiormente são lobos devoradores. Então o interior dele, a intenção dele é olhar para a ovelha como um alimento, para se alimentar, para extrair algo da ovelha. E aí a gente vê aí muitas vezes sendo usada a religião, a igreja, a liderança, né? Muitas das vezes usando das suas autoridades para dominar ovelhas, para extrair das ovelhas o que eles querem. Então tome cuidado com isso. Agora, como que a gente identifica, né? Como que a gente conhece? Diz aqui Jesus falando, versículo 16: por seus frutos os conhecereis. Porventura colhem-se uvas dos espinheiros, ou figos dos abrolhos? Assim toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar frutos bons. Toda árvore que não dá bom fruto, corta-se e lança-se no fogo. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Então preste bem atenção, meus irmãos. Na verdade aqui tem uma lição para nós, para sempre, para toda a vida. Jesus diz: como é que eu identifico o que é bom e o que é mal? Pelo fruto. Se aquela palavra, ou aquela religião, aquela igreja, né, vamos levar a nível geral, se aquela igreja produz em mim arrependimento, entrega para Deus, oração, comunhão com o Espírito Santo, ou gera em mim uma dependência de homens, uma
dependência de rituais religiosos, eu identifico pelo fruto, né? Se tem campanha, aí eu estou na igreja. Eu não vivo sem campanha. Não, nós não podemos viver sem o Espírito Santo e sem a palavra de Deus, né? Então muitas pessoas ela não consegue analisar e identificar, e aqui está dizendo: olhe para o fruto. Se a palavra é para mim me achegar a Deus, me fortalecer, seguir o caminho estreito, né? O caminho que me leva à vida eterna, se eu sou incentivado a isso, a árvore boa está produzindo em mim bons frutos, entrega para Deus, santidade, comunhão, né? Eu estou me sentindo em paz, estou me sentindo alegre, animado, feliz por estar bem com Deus. Então é um fruto bom. Leva para o lado ao contrário: pastor, eu vou na igreja, me sinto mal, sou pressionado, não me sinto bem, ou na religião, né? E a mensagem que eu escuto não me fortalece, é só rituais, é só em volta de dinheiro, enfim. Então o fruto é mau, eu identifico que aquilo ali não é a direção de Deus. E aqui eu estou falando como Jesus falou, né, irmãos? Talvez você diga: o pastor Leonardo, tem uns aí que dizem, né? O pastor Leonardo fala de igreja. Não, Jesus fala de falsos profetas. Não é o pastor Leonardo. Jesus e os apóstolos, Paulo, Pedro, muitos citam palavras mostrando sobre os falsos profetas. Então não é coisa criada na minha cabeça, porque eu sou contra todas as igrejas do mundo, que nem tem gente aí sem noção que fica falando por aí afora um monte de bobagens, né? Não, a Bíblia ensina isso. Jesus diz aqui: cuidado com os falsos profetas. Então, se existe o verdadeiro, existe o falso, né? E o falso profeta não é porque ele em algum momento pecou ou falhou que ele é um falso profeta. O falso profeta é aquele que é lobo, né? Jesus diz: cuidado que ele é lobo, ou seja, ele está ali não para se mudar, não para melhorar, porque eu também falho como você falha, né? Eu erro tanto quanto você. Às vezes tem gente que olha para o pastor e acha que o pastor é perfeito, e nós somos iguais, só que a diferença é que o falso profeta, ele é um lobo. Então ele está ali fingindo que é de Deus, mas a intenção dele é devorar o rebanho. Então o propósito dele não é chegar no céu e tampouco levar aquelas pessoas que ele está cuidando para o céu. O propósito dele é devorar, não é mostrar o caminho estreito, a porta estreita. Não, é o caminho largo aonde vem muita gente. O que importa é vir muita gente, porque o objetivo dele é extrair das pessoas algo para ele. Então cuidado com isso, cuidado. Jesus diz: cuidado, acautelai-vos com os falsos profetas. Agora, irmãos, aqui foi dado o recado em relação a isso, né, que é bíblico, o próprio Jesus ensina. Agora eu quero mais uma vez reforçar para você que isso é um ensinamento para todos nós. Então você identifica o que é bom e o que é mal na tua vida pelos frutos. Então pense nisso, na tua vida espiritual, como é que estão os frutos? Pastor, eu estou meio desanimado, sem orar, sem ler a Bíblia. Você vai ver que vai enfraquecer, frutos ruins. Então é um sinal de que você tem que mudar. Volte a orar, volte a ler a Bíblia, fortalecer a tua alma, que aí você vai produzir frutos bons: alegria, paz, amor, vida, ânimo, né? Leva para o lado da família. Pastor, eu estou produzindo muita briga com as minhas atitudes, eu estou brigando com todo mundo, eu estou me desentendendo com todo mundo, né? Eu não estou bem com as pessoas. Então você tem que produzir bons frutos. Tem alguma coisa errada no teu coração, limpa. Quem sabe é uma mágoa, quem sabe é uma amargura, né? E você está produzindo maus frutos por causa disso.
Então analise a tua vida para que você produza bons frutos na família, união, paz, alegria, amor, né? Leva isso para o lado de saúde, financeiro. A árvore se conhece pelos frutos. Se a minha vida só produz coisa ruim, só produz fruto mal, o problema não é o mundo, não é o diabo, não é eu culpar todas as pessoas por causa disso. Eu sou a árvore, então eu tenho que cuidar da árvore, eu tenho que cuidar de mim, para que eu venha produzir bons frutos. Então o que está acontecendo? Talvez a árvore tem que ser purificada, né, pela oração, tem que haver arrependimento, tem que se voltar mais para Deus, alimentar-se mais para produzir fruto, né? Então talvez está faltando a água para essa árvore, que é o Espírito Santo. Talvez está faltando o alimento, que é a palavra de Deus, para que esta árvore venha produzir. Então, meus irmãos, vamos analisar tudo. É igreja, é pregação, é mensagens. A árvore se conhece pelo fruto. Se produz coisa boa é de Deus, se produz coisa má não vem do Senhor. Vamos analisar a nossa vida. Nós somos uma árvore. Que fruto nós estamos produzindo? Fruto mau, briga, discórdia, confusão, né? Coisas ruins. Então vamos limpar esta árvore e vamos nos encher de Deus, porque Deus nos chamou para produzirmos bons frutos, para sermos uma árvore boa. A árvore má é cortada e lançada no fogo, ou seja, faz referência à condenação eterna. A árvore boa, ela produz fruto bom. Então vamos nos alimentar de Deus e vamos produzir o melhor de Deus na nossa vida e em todos ao nosso redor, que as pessoas vejam esses bons frutos em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Glória a Deus por isso. Não se engane com a aparência de cordeiro, de ovelha. Não olhe para a aparência, né, religiosa. Olhe para os frutos. O fruto, lembre-se, a porta estreita leva à vida eterna, da entrega, da renúncia, da dificuldade. A larga é a condenação. Então Deus nos chama a seguir a porta estreita. Se você encontra por aí gente pregando a porta larga, pode tudo, Deus é amor, está tudo liberado. Opa! Alguma coisa está errada. A intenção não é a vida eterna, não é a salvação. Então tem alguma coisa errada aí nesse caminho, nessa pregação, nessa ideologia aí. Tem que cuidar, tá bom, pessoal? A árvore boa produz bom fruto. Vamos ser uma árvore boa, vamos seguir o caminho, né, da porta estreita e vamos alcançar o melhor de Deus e a vida eterna. Amém? Vamos orar? Pai, o Senhor nos mostrou aqui na Tua palavra hoje que nós não podemos deixar que nada venha nos enganar. Não é, Senhor, o olhar de muitas pessoas, enxergar muitas pessoas, ou até mesmo enxergar uma aparência exterior de ovelha, e isso não significa que é o caminho certo. Tem muitas pessoas iludidas pelo dinheiro, pela vaidade, pela aparência, por aquilo que é mais fácil, um caminho religioso mais fácil, aonde ela pode tudo, aonde ela não precisa tanto assim orar, se voltar para Deus, sacrificar a sua carne. E muitos têm seguido esse caminho da facilidade, achando que é o caminho certo, e o Senhor diz que é o caminho da perdição, o caminho largo, espaçoso, onde pode tudo. Ele vai nos levar à condenação eterna. E muitos falsos profetas, conforme o Senhor ensina,
Muitos pregam o caminho fácil, porque a intenção do lobo não é salvar a ovelha, não é chegar na eternidade. A intenção do lobo é apenas devorar, é apenas sugar aquilo que ele pode das ovelhas. Só que nós não fomos chamados para isso, Senhor. Nós fomos chamados para pregar a porta estreita, para levar o caminho, meu Deus, que leva à vida eterna. Embora sejamos falhos como qualquer outro, o nosso objetivo não é sugar as ovelhas, mas sim juntos caminharmos para a eternidade, Pai. Então alcança cada irmão e irmã com o teu poder, e que toda cegueira espiritual, tudo que atrapalha esta pessoa de alguma forma de produzir bons frutos, meu Deus, que caia por terra todo o atrapalho da vida dela, dos caminhos, da área espiritual, da família, das finanças, tudo que está tentando nos impedir de produzirmos bons frutos, que na autoridade do nome de Jesus Cristo vá embora todo o mal, saia todo o atrapalho das nossas vidas, em nome de Jesus, Pai. E que venha sobre nós o teu Espírito Santo, Pai, a água viva, conforme o Senhor diz: quem crê em mim, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Pai, aqui estamos, Senhor, e nós cremos em Ti. A nossa dependência não é de homens, não é religiosa. A nossa dependência é do Teu Espírito Santo e da Tua Palavra, que é o nosso alimento. E se nós tivermos a água viva e a Tua Palavra, nós vamos produzir bons frutos, Pai. Testifica a Tua Palavra nos corações, que este é o caminho que nos levará à vida eterna e aqui na terra a produzir bons frutos para a glória do Senhor. Abençoa a vida de todos os Teus filhos que estão assistindo esta palavra, esta live neste momento, e em algum momento irão assistir. Pai, que o Senhor venha nos transformando em uma árvore boa. Se necessário, tira do nosso coração tudo que não provém de Ti e nos encha da Tua vida, nos encha do Teu Espírito, para que venhamos produzir bons frutos para a glória do Senhor. Abençoa a vida de todos, acampa os Teus anjos ao redor de cada um de nós, nos protegendo, nos livrando de todo o mal deste mundo. Pai, é o que nós juntos Te pedimos e cremos que o Senhor ouve e responde a nossa oração, em nome de Jesus. E você que crê que vai produzir muitos frutos para a glória de Deus, frutos bons, frutos de vitória, diga amém e graças a Deus. Amém. Glória a Deus, meus irmãos. Vamos crer que Deus quer que nós venhamos produzir bons frutos, mas não esqueça, é o caminho estreito, é a porta estreita que nos leva à vida eterna. Não se iluda com a porta larga, com o discurso errado que tem por aí. Cuidado com aquilo que dizem, por aí afora. Vigia. Jesus diz: cuidado, tá bom, pessoal? Que Deus abençoe a vida de todos os irmãos. Domingo temos os nossos cultos em todas as nossas igrejas. Domingo, 9 horas da manhã em Osório, 3 horas da tarde na Ilha da Pintada e às 18 horas em Eldorado Sul, na Cidade Verde. Que Deus abençoe, um grande abraço a todos. Estaremos entregando o óleo na mesma fé de Jesus. Jesus pegou uma porção de óleo e deu aos seus discípulos. Nós vamos estar entregando para você neste domingo. Deus abençoe, irmãos. Um abraço a todos.